Boa noite, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E estamos em mais um estudo bíblico de Mateus 15:16 hoje. Se você está com a gente aqui desde o começo, já vai contando aqui nos comentários, no chat, como que está sendo para você estudar aqui com a gente os evangelhos de Jesus. Lembrando que o evangelho não é a Bíblia inteira. Os evangelhos é somente aqueles que foi escrito pelos apóstolos. É o que a gente está estudando. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso que é o considerado os evangelhos de Jesus, que conta a história dele aqui na Terra. Tá bom? Então vai deixando seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente me procurando pelo Insta, pelo Face e aqui pelo YouTube, dizendo que está se interessando, está sentindo um chamado de Jesus, de estudar mais a Bíblia e não sabe por onde começar. Então, eu tenho chamado essas pessoas para esse lugar. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos sobre o que diz os evangelhos e as palavras do mestre enquanto ele caminhou aqui na terra. Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então vamos iniciar sempre com uma oração, que nem ensinei para vocês, toda vez que a gente for ler a Bíblia, que não é um livro comum, a gente pede orientação para Jesus ou para o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a consciência dele, crística, que habita dentro de nós. Então vamos chamar a presença dele agora para que ele esteja conosco neste momento. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de aprender contigo. Vamos imaginar a gente agora sentado em volta de uma fogueira com Jesus e ele contando todas essas coisas para a gente, tudo o que aconteceu enquanto ele caminhava aqui. Vamos imaginar a gente junto, sentado junto com os discípulos, aprendendo direto com o Mestre. Que ele possa tocar os nossos corações nessa noite, nesse dia, nesse tempo do não tempo, e aprendermos dele quais são os comportamentos, as atitudes, os pensamentos e as emoções que vão nos levar a viver a boa, agradável e perfeita vontade dele nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Toque os corações que estão aqui. Usa da minha boca, da minha mente, para que eu possa falar exatamente aquilo que tu vieste nos ensinar. Que a tua paz, que excede todo entendimento, invada todos os corações e casas e famílias aqui representadas. Te agradecemos, te louvamos, te amamos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então vamos lá, vou colocar o link para vocês e da Bíblia Online e vou compartilhar a tela, tá? Tô com tosse ainda, então peço paciência aí comigo. Vamos lá, Mateus 15, Mateus 15. Deixa eu ver se eu tô certa aqui. Deixa eu ver uma coisa, gente. Deixa eu ver se eu tô... Não tô pulando nada, que meu TDAH aqui pode ter pulado algum versículo. Vamos ver. 13:14 a gente já fez. Então é 15:16, tá certinho. Então vamos lá. O que Jesus falou nesse tempo aqui? Jesus e a tradição judaica. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Sempre o povo questionando, apontando o dedo, querendo pegar um erro em Jesus. Pode ver. E Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa
da tradição de vocês. Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisa honrar o seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram um motivo de tropeço quando ouviram isso? Motivo de tropeço é motivo de discórdia. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se o cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos esta parábola. Pois ainda não entenderam? Jesus disse. Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca de vocês vêm do coração. E é isso o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não os torna impuro. Olha isso. O que Jesus está nos ensinando aqui, nessa parábola? O que ele está nos ensinando nessa tradição judaica de lavar as mãos que os discípulos não estavam tendo ali naquele momento? Que é muito pior a gente ficar dando atenção para coisas fúteis, para tradições que não agregam em nada, para crenças que não agregam em nada e esquecer da verdade, que é, nada mais é do que o que vem do nosso coração. Que adianta nós usarmos as melhores roupas, falarmos as palavras mais bonitas, termos todo o dinheiro do mundo, se o nosso coração está cheio de inveja, está cheio de raiva, de ódio? Aquilo que sai da nossa boca vem do nosso coração. Aquilo que comemos, foi o que Jesus ensinou, vai para o estômago, intestino e a gente expele. Mas e o que está dentro do nosso coração? Que a gente fica disseminando por aí. Então vamos refletir sobre isso. A fé da mulher cananeia. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda que vá embora, pois vem gritando atrás de nós.
Ele respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O que essa parábola nos ensina? Primeiro, para vocês entenderem, mulher cananeia, os cananeus não se davam com o povo de Israel. Não se falavam, era um povo idólatra, cheio de deuses, e não adoravam a Deus único, e sim a outros deuses. Mas o que começou a acontecer por ali? As pessoas dessas cidades, desses povos, que tinham adoração a vários deuses, começaram a notar o poder que existia em Jesus, porque aquilo começou a ser muito falado, que por onde ele passava, ele curava, por onde ele passava, ele fazia milagres. E aí, mesmo o povo idólatra daquela época começou a querer conhecer mais sobre Jesus. E se tinha uma coisa que Jesus ama, não amava, ele ama, se tem uma coisa que ele ama, é ver o nível da nossa fé. Porque a fé, ela pode ser medida. Porque se ela não pudesse ser medida, a gente nunca iria ler isso na Bíblia. Grande é a tua fé, pequena a fé, homem de pouca fé, entende? Então, a partir do momento que essa mulher larga todas as crenças dela do passado e fala para Jesus: Eu acredito que você pode curar minha filha, só você pode. Nesse momento, a fé dela cura a tua filha, a filha dela. Tanto é que ele diz: Mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme o que você deseja. Olha a física quântica. Que seja feito conforme você deseja. O quanto você está desejando que algo aconteça de fato. O quanto você está acreditando que algo aconteça de fato na tua vida. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Ele não parava. Não sei se vocês repararam isso. Isso aqui está acontecendo em sequência, gente. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiam-se a ele, levando-lhes aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu o mudo falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, presta atenção, ele pegou o que ele tinha e fez o quê? Agradeceu. Partiu e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Ajuntaram 7 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para
a região de Magadã. Presta atenção, gente. Jesus está nos ensinando aqui, nesse milagre da multiplicação, que a gente tem que pegar o pouco que a gente tem, o pouco, quase nada que a gente tem, que a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma, e agradecer. Isso é física quântica. É você pegar o que você tem, agradecer, agradecer e agradecer. E já agradecer aquilo sendo multiplicado infinitamente mais. Aqueles 4 pães alimentaram mais de 4.000 pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Mestre que está nos ensinando. Vamos lá para Mateus 16 agora. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram de levar pão. Jesus lhe disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Ciente da discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês escolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos escolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então entendam, gente. Tudo que Jesus fez e que ele ainda faz nas nossas vidas tem algo por detrás que ele quer nos ensinar. Às vezes, aquilo que você está passando, a dificuldade que você está passando hoje, não se trata só da sua saúde, não se trata só das suas finanças, não se trata só dos relacionamentos, tem algo mais profundo que ele quer te ensinar. Não é do pão, não é do fermento, mas sim do que está sendo ensinado, daquilo que está sendo aprendido. Medita sobre isso. E eu já vou ensinar uma coisa para vocês. Todos esses ensinamentos, você precisa ler a Bíblia. Não só assistir o vídeo, ler. Quando acabar a live, ler. Meditar nela, imaginar. Porque mais fichas vão cair para vocês. Assiste de novo, novas fichas vão cair. A confissão de Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu digo a você, que é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do céu, do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então ele vinha se revelando para os seus discípulos, assim como no dia de hoje ele está se revelando para alguém que está aqui assistindo. Assim como ele vai se revelar para alguém que vai assistir, não sei quando. Assim como ele está se revelando para mim, mostrando quem ele é. E presta muito atenção que tudo aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que você escolhe fazer, decide fazer, tudo aquilo que você fala, liga e desliga, acontece na terra e acontece no céu. Eu quero que você entenda que Jesus está se revelando a cada um de nós de forma única. A partir do momento que a gente decide conhecer mais dele, estudar mais sobre ele, passar mais tempo com ele, ele vai se revelando quem ele é na nossa vida, quem ele é para nós. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, aquele que ele acabou de dizer que é da chave da porta do céu, chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com suas ações. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Ele está nos ensinando aqui, assim como ele ensinou para os discípulos, que essa vida não é a verdadeira vida, que a gente fica tentando vencer esse mundo que já foi vencido por ele. Esse mundo é só uma experiência, é só uma passagem.
para a verdadeira vida. E uma vez que você entrega a sua vida por completo para os ensinamentos dele, para ele, a sua vida eterna num reino celestial, onde não há dor, não há nenhum tipo de sofrimento, ela é garantida por meio dele. Foi por isso que ele veio para o planeta Terra. Por isso que ele teve que morrer da forma que morreu. É uma aliança de sangue. Nesse momento, o tempo se divide entre antes e depois de Cristo. A nova aliança com o reino dos céus é estabelecida para os homens a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Os 3 dias, ele foi até o inferno para pegar de volta a chave que abre a porta da vida eterna para cada um de nós, para que a gente se liberte de uma vez por todas dessa roda de reencarnação, prisão, num planeta onde você vem para cá e esquece de todas as coisas. Não é isso que ele quer para nós. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Portanto, começa a desmistificar as palavras de Jesus, principalmente aquelas escritas aqui nesses evangelhos. Eu espero que tenha feito diferença para vocês de forma positiva. Mateus 15:16, assim como fez na minha. Curte, compartilha, se inscreva no canal, comente o que você está achando desses estudos aqui com a gente na Quantic Desperte. E se tocar no teu coração, seja membro desse canal. A partir de R$ 2,99, você pode ajudar o canal a seguir. O canal não está ganhando nada do YouTube mais. E só estamos aqui todos os dias por você, para te servir. Portanto, se você quiser me ajudar como irmão, como família, você pode se tornar membro a partir de R$ 2,99 ou pelo link do Apoie-se, que está aqui na descrição também do vídeo, a partir de R$ 5. Quero te agradecer mais uma vez e que a luz de Cristo permaneça na tua vida. Desculpa essa tocinha chata, mas ela já vai passar. Um beijo no teu coração, que Jesus te ilumine, te proteja, te guarde agora e sempre. Amém. E amanhã, às 20 horas, escola de oração. Já corre lá que o link tá aí e coloca os seus nomes. Beijo!